Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos para mais uma aula. Nós estamos no módulo Parábolas de Jesus. E hoje eu vou falar sobre a parábola do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Aqui eu quero falar sobre a supremacia de Cristo. Essa parábola está ali no Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 44 ao verso 46. Como ela é pequenininha, eu vou abrir aqui a Bíblia e eu vou ler junto com você. Evangelho de Mateus, capítulo 13, o verso de número 44 ao 46 diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Eu gosto muito dessa parábola, tudo aquilo que tem a ver com o reino de Deus chama muito, muito a minha atenção. Então, quando o reino de Deus, ele se torna a maior descoberta da vida. É sobre isso que Jesus está falando nessa parábola. É quando o reino de Deus se torna a maior descoberta da vida. Escute isso. Nós estamos num ritmo hoje onde as pessoas colocam tantas coisas como se essas coisas fossem a grande prioridade. Essa parábola, Jesus vem alinhando o nosso coração, alinhando a nossa visão, mostrando que se tem algo que vale a pena investir é no reino de Deus. E eu começo já essa aula te perguntando aonde você tem colocado o seu coração, o que é de grande valor para você. Porque Jesus está contando duas parábolas gêmeas. Elas são curtas, mas elas são intensas e elas são profundamente transformadoras. Porque ambas tratam de descoberta, ambas tratam de valor, elas tratam de decisão. Então não são parábolas sobre moralidade, não são parábolas sobre ética ou comportamento, mas são parábolas sobre o coração do homem diante do reino de Deus. John MacArthur vai dizer assim, que essas duas histórias revelam a reação de alguém que percebe pela primeira vez o valor incomparável do Evangelho. Wayne Grudem, já na sua sistemática, ele fala que a conversão, ela é essencialmente, olha o que o Wayne Grudem vai dizer, a conversão é essencialmente uma reorientação total de valores. Então, o que é uma conversão? Uma reorientação total de valores, onde Cristo passa a ocupar o centro absoluto. Ele é o centro. Então, quando alguém entende o reino, tudo ao seu redor é definido. Então, entender o reino, família é redefinido, trabalho é redefinido, tudo. Então, essas parábolas, elas não falam sobre o valor do homem, elas falam sobre o valor do reino de Deus. Não é sobre o que Deus ganha a nos ter, mas é sobre o que nós ganhamos ao encontrá-lo. Então, entenda, o reino, ele é o bem mais precioso do universo. Não é dinheiro, não é ouro, não é prata, não é seguidores do Instagram. O mais precioso é o reino de Deus. Então Jesus começa dizendo, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Então qual que é a primeira afirmação de Jesus? E ela é categórica, ele está dizendo assim, o reino não é um bem entre outros, ele é o tesouro. Então ele é o tesouro. E isso é importante, porque ele não é um valor concorrente, ele é um valor supremo. Não tem nada equiparado ao reino de Deus. Nada. Então Jesus apresenta o reino como algo tão superior que torna os demais bens insignificantes em comparação a esse reino. Wayne Grudem, ao falar sobre a supremacia de Cristo, ele explica que Deus, ele é o único ser cuja luz faz todas as outras luzes parecerem sombras. Então o reino, ele é a verdadeira riqueza, o reino é a verdadeira segurança, o reino é o verdadeiro propósito, o reino é a verdadeira vida, o reino é o verdadeiro futuro. Então, tudo o que o ser humano realmente busca,
identidade, alegria, paz, eternidade, ele vai encontrar a sua resposta final no reino de Deus. Então, o que nós precisamos? Do reino de Deus. Por isso que ele é o bem mais precioso. Quem encontra o reino precisa renunciar tudo por ele. É isso que essa parábola está comunicando. Aí eu encontrei o reino. Se você encontrou o reino, vai ter que haver renúncia. Essa parábola fala sobre isso. Porque ao descobrir o tesouro, o homem vende tudo para quê? Para adquirir o campo. Note isso aqui. Ele não perde, ele troca. Então, ele não abre mão, ele investe. Esse entendimento nessa parábola sobre o reino, ele é importante. Por quê? Porque não é uma renúncia total, não é um exagero, é lógica. Eu estou tirando o meu recurso de algo que é natural, finito, e estou colocando o meu recurso em algo que é espiritual e infinito. É o reino. Então, por quê? Quem realmente enxerga o valor do reino, ele procede que ele não está pagando caro. Ele não está, porque ele está recebendo barato. Olha o que MacArthur vai dizer. Ele diz assim, a renúncia total não é exigência opressiva, é resposta natural de quem enxerga o valor do reino. Muitas pessoas me fazem a pergunta, pastor, eu tenho uma dificuldade tão grande quando se trata das coisas do reino. Eu falo com elas, você não entendeu o valor do reino. Quem entende, ele não vai ficar se apegando às coisas desse mundo, porque ele encontrou um bem muito mais valioso, muito mais valioso, muito mais valioso. Por isso que o arrependimento, e o que é arrependimento? A mudança de mente vai nos levar a abandonar antigos valores e abraçar o valor supremo de Cristo, o valor supremo do reino. Por isso que a decisão do homem é total. Ele vende tudo, ele não vende uma parte, ele vende tudo. Ele não retém nada, ele não fica com nada, ele vende. Porque tudo se torna inferior e sem valor diante do que foi encontrado. Deixa eu dizer para você, você não encontrou o reino se as outras coisas continuam ainda tendo um valor tão grande para você. Porque Jesus, ele é categórico. Quando a pessoa encontra esse grande tesouro, ele olha para aquilo ele tem, ele diz, não. Se eu posso trocar, eu vou trocar. Isso é porque entendeu o valor do reino. Se o reino só é caro para quem ainda não o enxergou. Eu lembro que quando eu fui inaugurar a igreja em Belo Horizonte, no bairro Estoril, no tempo de oração eu perguntei ao Senhor, o que aquilo me custaria? O Espírito Santo me falou claramente, vai te custar tudo. E eu falei isso com a Eliane, na cozinha, ela ficou pensativa. Mas eu disse para ela, o nosso tudo, diante daquilo que o Senhor vai nos entregar, não é nada. É isso que Jesus está contando. E algo interessante quando você lê essa parábola, a entrega, ela é alegre, ela não é forçada. Não é forçada. Jesus intensifica ainda mais o argumento dele, porque ele diz assim, e cheio de alegria, vende tudo o que tem. Então a entrega, ela não é trágica, a entrega não é pesada, a entrega não é dolorosa, ela é alegre. E por que ela é alegre? Porque a alegria não está no que se perdeu, mas a alegria está no que se ganha. E o que está ganhando é superior ao que se perdeu. Então ele perde aquilo que é finito e ele ganha aquilo que é eterno. Ele perde aquilo que é parcial, mas ele ganha aquilo que é completo. Ele perde o que é velho, mas ele ganha o que é novo. Ele perde aquilo que é perecível, que a traça e a ferrugem consome, mas ele ganha aquilo que é eterno. Onde a traça, a ferrugem não consome, o ladrão não rouba. Então ele está trocando aquilo que é passageiro pelo aquilo que permanece. Então a ênfase aqui nessa parábola não está no sacrifício, mas ela está na alegria que acompanha a descoberta do reino. Então, entenda isso. As minhas perdas, elas não são nada diante daquilo que eu encontrei, daquilo que nós encontramos, e nós encontramos a Cristo. Cristo. Então ninguém lamenta entregar um lixo para ganhar um diamante. Porque talvez você possa pensar assim, nossa,
Depois que eu vim para o Evangelho, eu abri mão de tantas coisas. Sabe por que você abriu mão? De lixo. Porque comparado com o que você ganhou, é lixo. É lixo. Paulo, ele vai falar que ele considerava tudo como esterco para poder ganhar a Cristo. Meu irmão, não há nada que eu e você venhamos abrir mão aqui que se compara com aquilo que nós estamos recebendo de Cristo. Essa parábola ela é pequena, mas ela é muito preciosa. Porque essa parábola ela representa a decisão consciente pela fé. Ela não é emotiva, por isso que ela é feita com alegria. E aí, a segunda parábola, ela é semelhante à primeira. Só que ela traz uma nuance importante. Não é um homem simples que tropeça em um tesouro. Agora, é um negociante experiente. Um negociante, será um negociante experiente, ele sabe distinguir o valor. Então, ele não tropeça na pérola, ele a procura. Ele entende, ele avalia, então ele decide. Isso mostra o outro lado da conversão, que não é apenas descoberta, mas é discernimento. Não é apenas emoção, é consciente. Não é apenas o impacto dessa descoberta, mas é uma fé deliberada. Então entenda, a pérola nessa segunda parábola, ela representa o buscador sincero, aquele que entende o valor do reino e faz uma escolha clara e uma escolha definitiva. Então, Wayne Grudem vai definir isso como algo que reflete a fé salvadora. Ou seja, não é um salto no escuro, mas é uma decisão fundamentada no reconhecimento do valor de Cristo. Não é uma entrega aleatória, não é. Ela é consciente, ela é consciente. Então, quando eu entendo o valor do reino, ele vai definir as minhas prioridades e as minhas escolhas. Então, essas duas parábolas, ambas elas terminam com o mesmo movimento. Descoberta, avaliação. A primeira tem descoberta, a segunda tem avaliação, e ela termina com renúncia e aquisição. Ou seja, não adianta eu descobrir, eu ouvir, eu preciso dar uma resposta a esse evangelho. Então, o reino, ele não apenas transforma o interior, mas ele reorganiza a vida inteira. Você não pode dizer que você veio para Cristo se a sua vida continua do mesmo jeito. Porque Cristo entra e quando ele entra, ele coloca a nossa vida em ordem. Então, quando a gente diz que o reino, ele redefine, ele vai redefinir os seus afetos, ele vai redefinir os seus desejos, ele vai redefinir as suas decisões, ele vai redefinir a sua identidade, ele vai redefinir as suas vocações, os seus relacionamentos, o seu investimento, o futuro. Por quê? Porque o reino se torna o critério para qual tudo mais é avaliado. Então, o verdadeiro discípulo é aquele que vê o valor do reino. É aquele que abraça o reino. É aquele que coloca tudo sobre o governo do reino. Então, se o reino ele não redefiniu prioridades, talvez ele ainda não foi encontrado. Talvez você encontrou uma religião, mas não o reino. Porque o reino vai redefinir, sim, as suas prioridades. Eu quero terminar essa aula dizendo para você, o reino, ele vale tudo. Tudo. Mas ele não exige mais do que você tem. Deus não vai pedir o que você não tem. Não vai. Porque tanto o tesouro como a pérola, eles representam os maiores valores de todos. Só que a presença de Deus, a salvação de Cristo e a vida eterna, somente o reino pode dar. Então, por mais que eu tenha, eu não tenho tudo. Eu não tenho tudo. Porque o que Deus exige não é mais do que temos. Deus vai exigir agora tudo que somos. E em troca, Ele nos dá tudo o que Ele é. É uma troca muito injusta. Porque nós pegamos o que nós temos e às vezes nós achamos que temos muito, não temos. Quando você compara com tudo que Deus é e Ele está nos entregando, nossa entrega é muito pequena. Muito pequena. Eu vejo pessoas falando assim, pastor, não, eu sacrifiquei tanto. Eu falo, não sacrificou. Eu falo com ela, você não sacrificou. Não, eu sacrifiquei tudo. Eu falo, não sacrificou. Você está respirando. E mesmo que você desse a sua vida,
ela seria pouco diante daquilo que Deus te deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele nos deu quem? Jesus Cristo. Então Ele nos deu o que Ele tinha de mais precioso. Então, chegando ao final dessa aula, a pergunta é muito simples, mas ela é uma pergunta decisiva. O que ainda parece valioso demais para você entregar? Porque essa parábola confronta isso. Porque o que está impedindo você de avançar, de entender o valor do reino e de dar passos que mostrem que realmente o reino vale muito para você? Eu não estou falando de você falar de boca, eu estou falando de você tomar decisões. Porque Jesus não está falando que eles apenas reconheceram o valor, mas eles venderam tudo porque eles entenderam o valor. Então, quem entende o reino, ele entrega tudo com alegria. Quem não entende, guarda tudo com tristeza. E aí o reino, ele vale tudo. Tudo, tudo, tudo. E tudo que Jesus pede é, vem e compra. Por quê? Porque o preço é a minha e a sua entrega. E a recompensa é a vida eterna. Nós chegamos ao final de mais uma parábola. Essa parábola é tão pequena, mas ela é tão preciosa, tão preciosa. Amanhã nós vamos falar sobre a rede, o alcance do Evangelho e o juízo final. Então eu quero abençoar a sua vida. Se Deus permitir, nós vamos nos encontrar aqui amanhã para mais uma aula. Deus te abençoe.